Para de pedir para Deus direção. Se você já tem um sinal, na verdade. Porque quando a gente pede um sinal para Deus, a gente está pedindo uma direção. Muitas das vezes a gente ouviu a direção, ouviu aonde que a gente tem que percorrer, mas a gente fica se reprimindo, fica se perguntando: Deus, me dá um sinal. E esse sinal que a gente pede e o sinal que é a direção, porque um sinal é a direção, mas o sinal que a gente quer é que as coisas comecem a acontecer. Isso, na verdade, todo mundo quer, mas você quer pagar o preço de batalhar por isso? Porque tudo que acontece já está acontecendo já aconteceu uma vez. Ou seja, quando você vê pessoas na internet ou pessoas por aí que ficou rico ou prosperou, porque tem a diferença de ficar rico, que é ter riqueza, e prosperar, que é prosperar nas três esferas, na espiritual, familiar e financeira. E se as pessoas que prosperou teve um processo, eles teve que percorrer. E a gente fica olhando assim, fica pensando que a gente vamos conseguir ou como. Muitas das vezes tem pessoas que quer chegar lá só por chegar lá. Tipo assim, nossa, eu quero ser rico porque eu quero ser rico. Ou quero prosperar porque eu quero prosperar. Procure prosperar, na verdade, porque prosperar é diferente de ficar rico. É só isso que eu tenho pra dizer. Que tipo assim, vai, irmão, faz o que precisa fazer, porque a gente vê as pessoas prosperar e a gente quer prosperar também. Mas já perguntou qual o preço? Ou você quer prosperar só porque viu alguém prosperando? Você tem que prosperar sabendo do preço que você tem que percorrer, o sinal que Deus já te deu. Mas por quê? O que vai acontecer depois que você prosperar? Porque faz a pergunta: se você prosperar, quem vai prosperar contigo? Ou o que você quer fazer? Tipo, eu quero viajar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ou você quer prosperar só porque você viu alguém na internet que prosperou? Porque se for esse o motivo, pode desistir. Porque quando a gente quer só por querer, a gente não vai conseguir. Porque quando a gente quer alguma coisa, fazer alguma coisa em vez só de querer ver os outros fazendo, a gente não importa se vai ter batalha, se vai ter isso. A gente vai reto. E é muito importante lembrar também que nós não devemos olhar para Deus só porque Ele é o Deus da bênção. Nós devemos procurar Deus porque Ele é Deus. Procurar saber mais quem é Ele. Então, o que está te impedindo de ir nessa direção? Às vezes a gente fica reprimindo, pedindo sinal a Deus, não porque não tem nada acontecendo, é porque você está aí sem fazer nada. Porque quando você começar a movimentar, você está dizendo que tem fé. Porque quando alguém tem fé, ela confia na pessoa. Se eu dizer faz isso que vai acontecer alguma coisa. Se você fizer, é porque você está crendo na minha palavra. E você está tendo fé. Então você precisa ter fé e fazer. A gente fica se reprimindo não porque Deus não está fazendo. Não porque a gente não está vendo resultados acontecendo. Mas é porque a gente está parado e não está fazendo nada. Porque ele está te impedindo de ficar. De não correr atrás dos seus sonhos. Ah, porque eu tô com medo. Medo de que? Se você falhar, você vai voltar pro mesmo lugar que você tá. O medo que você deveria ter é de ficar parado. Não com preocupação, mas de ficar parado no mesmo lugar. Porque se alguém corre atrás dos sonhos e no final perde, ela tentou. Ela sabe que ela tentou. Mas Deus disse que vai acontecer. E se ele disse, se você ficar parado, você vai ficar se questionando, ficando preocupado, você vai ficar com a dor, com a dúvida, com o sofrimento de será que vai dar certo? Será que podia dar certo? Aí se você vai ficar nessa daí, até que não vai dar certo, porque vai chegar um tempo que eu sei que há tempo para todas as coisas, mas se você esperar o tempo passar, como que vai acontecer? Porque nós nascemos uma geração que temos oportunidade de prosperar. Oportunidade sim, mas você quer a forma fácil. Às vezes você quer até ganhar na loteria, mas é impossível para nós.
Eu digo isso porque Deus tem um propósito na nossa vida pra gente. Ele poderia sim fazer você ganhar na loteria, mas você vai pagar o preço de conquistar isso, porque quando alguém nasce rico, ela não sabe o preço que foi pra chegar lá. Ela só tem a coisa que quando chegar lá tem. Mas quando a gente chega lá sabendo o preço e batalhamos, a gente sabe a dor, nós sabe de tudo. Nós sabe, não de tudo, mas nós sabe a dor que não é que nós merecemos, mas que sabemos. É isso que eu tô querendo te dizer. Que tá te impedindo de fazer o que precisa ser feito. Que a gente fica se questionando, fica com a dor. Será que poderia dar certo? Você tá querendo ser sábio. Hoje, mais cedo, eu vi um capítulo em 1 Coríntios, capítulo 3. Aí diz lá que todas as coisas é edificado em cima de Deus, porque a gente semeia a planta, mas é Deus que faz a planta crescer. E quando a gente semeia e é Deus que faz a gente crescer, lá diz: se negociar ouro, prata, feno ou qualquer coisa aqui, mas é Deus que faz crescer. Mas aí vem um fogo. O fogo, lá eu vi, o fogo poderia, né? Poderíamos traduzir que o fogo é a provação de Deus. Que lá diz também, que lá complementa. Aqueles que permanecer, tipo assim, que não se abalar ou que não ligar, eu não sei como dizer, mas tipo, não queimar pelo fogo, é será algo eterno, algo em Deus. Mas aqueles que não aguentar o fogo, que é a aprovação, os tais, lá fala os tais, será salvo. Ou seja, você vai ser salvo de qualquer forma. Mas tá valendo a pena não viver o propósito de Deus na sua vida? Lá diz que os tais será salvo, mas diz que a prova, que é o fogo, vai em nós. Que é essa dúvida, que é esse negócio que você precisa entregar e meter o louco, fazer o que precisa ser feito. Tá entendendo isso? Aí depois nesse mesmo capítulo complementa que os sábios da terra, né, que os sábios do mundo, que diz ser sábios, Deus sabe que os pensamentos, Deus vê os pensamentos dos sábios aqui da terra e são vão. E lá complementa também dizendo que é, precisamos ser louco perante o mundo, porque quando a gente quer ser sábio perante o mundo, a gente tá fazendo parte do mundo e sendo louco para Deus, mas precisamos ser louco perante o mundo. É o louco quando alguém diz que não vai dar certo. Seu louco, ah, mas esse sonho é grande demais para você. É o louco de ser como o Davi, que derrotou o gigante quando todo mundo dizia que não ia, que aquele filisteu era forte, que já derrotou o exército de Israel. Mas ele foi. É o louco. Olhar para Davi assim, nossa, cara louco, porque ele foi. E ele ganhou, porque ele foi. Porque ele demonstrou que Deus estava com ele. Enquanto muitos diziam, que vão dizer, que conhecia a Deus, nem de fato conhece a grandeza de Deus. Isso não significa que, tipo assim, prosperar e não prosperar de Deus. Porque a porta fechada é Deus e a porta aberta também é Deus. Tá conseguindo entender? Então, é isso, irmão. Mete o louco. Faz isso. Qual é o privilégio de você ficar com a bunda aí no quarto, muitas das vezes, parado e vendo as outras pessoas realizar o sonho que você queria realizar? Realizar o sonho que você queria realizar com a sua família. Eu queria falar mais alguma coisa aqui, eu tô pensando aqui. Deixa eu pensar aqui um pouco, deixa eu ver se eu lembro. Se eu não lembrar, eu vou pensar aqui. Desculpa aí, Gui. É porque eu tô tentando pensar mesmo aqui. Ah, não vou lembrar não, mas mete o louco, irmão. A gente fica vendo as pessoas conquistar o sonho que a gente quer conquistar. E a gente fica com medo. Ah, agora eu lembrei. A gente fica com medo das pessoas rir de você, rir da sua cara.
Você quer criar um canal do YouTube, muitas pessoas podem até rir da sua cara. Você quer começar uma coisa na internet, talvez ninguém concorde com você, mas é igual eu vi uma palavra que dizia: se eu tô pelado no quarto e alguém entra no quarto, vai ser louco isso daqui, mas se eu tô pelado no quarto e alguém entra no quarto, a pessoa, se eu deixar assim, sem me cobrir, sem cobrir, né? A pessoa vai rir de mim pelo resto da vida, vai ficar zoando eu, vai ficar zoando, falando pra todo mundo. Mas se eu continuar pelado, sem tampar nada, a pessoa vai ficar com vergonha e vai sair do quarto, falar desculpa, vai nada acontecer. E esse é o exemplo de nós. Quando a gente quer começar algo, alguém pode rir, pode falar que não vai dar certo, mas precisamos continuar pelado. Tomara que o YouTube não derruba esse vídeo, mas entenda isso. Se não derrubar, mas se esse vídeo chegou até você é porque Deus quer que você entenda que faz, que Ele te honrará, que faz, que Ele te exaltará. Mas faz. Você fica reprimindo, não é porque você não tem, é porque você não faz. Se você errou, faz de novo, porque a quantidade supera a qualidade. E a gente fica muitas das vezes, se eu errar, fica calculando a quantidade de erros e acertos que a gente pode acertar. Mas aquelas pessoas que buscam nunca errar, nunca acertará de verdade. Porque quando a gente erra, é pra gente aprender. E saiba de uma coisa, Deus está no controle de tudo. E olha para uma situação que você já saiu. Quando você errou, Deus não te ensinou alguma coisa? Quando você falhou, você não aprendeu com o seu passado? E a mesma coisa, a gente precisa fazer, errando, sem preocupação. Entrega isso a Deus e busca a Deus, não pelas bênçãos, mas porque Deus é na sua vida, porque Deus é o seu Pai. Então essa foi a mensagem. O vídeo pode ter ficado longo, mas é pra você entender que faz mesmo você sem entender. Faz mesmo todo mundo dizendo que não. E faz, que confia em Deus. Porque Deus é contigo. E que se você puder se inscrever nesse canal aqui e curtir para que essa mensagem se espalhe através do YouTube. E é isso. Se puder escrever aí, é isso. Eu esqueci o que eu tava falando, mas Deus tá te dizendo, irmão. É isso. Que Deus te abençoe.